Então, os nossos convidados de hoje, eu vou chamar primeiro o Alexandre Gama. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, meu amor? Tudo Prazer ótimo. imenso estar por aqui, poder contribuir um debate aberto, democrático. Vamos ver se vai ser Poder falar democrático aí. mesmo, né? Acredito Mas que vai. sim, né? Não, mas vai sim, Alexandre. Seja bem-vindo, tá? A gente está muito feliz de ver você aqui. Obrigado. Agora vamos chamar o Ângelo Toniello, que vai participar também do nosso encontro aqui. Tudo bom, Ângelo? Tudo bem aí, gente? Tudo bem, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo. Perfeito. Seja bem-vindo, Ângelo. Daqui a pouco vamos começar as perguntas, né? Agora vamos chamar Marcelo Durães. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo ótimo. Prazer estar aí participando do podcast Marmita Marmitex. Muito legal aí. É um videocast, né, na verdade. Né? Videocast. Boa noite para todos os convidados aí. Tamo junto. Vamos lá. Perfeito, Marcelo. Então, queria agradecer a presença dos três aqui, os três convidados, né, para enriquecer o nosso conteúdo. E vamos em frente. Hoje vai ser uma conversa boa aqui entre a gente. Perfeito. Bom, então, como eu disse, né, nós vamos ter 3 perguntas que serão escolhidas na ordem, né, por cada um dos participantes. Né? Cada um dos participantes vai ter a possibilidade de escolher a pergunta que o outro vai responder. Tá bom? Mas para isso a gente vai fazer um sorteio aqui, ao vivo, tá bom? Então vamos começar esse sorteio agora, hein, pessoal? Então nós vamos ter 3 perguntas que o primeiro sorteado vai escolher para quem ele vai dirigir essa pergunta, tá bom? Então vamos ver quais são as 3 perguntas que nós vamos ter colocadas aí para vocês responderem. São perguntas com relação às eleições de 2022. Primeira pergunta: qual dos candidatos apresentados para concorrer à presidência da República conseguiria modificar a relação prostituída entre os poderes que garante a governabilidade às custas de negociata? Ok? Pergunta número 2. Você acredita que o sistema eleitoral no Brasil é democrático? E como você vê a mídia hegemônica e as redes sociais nesse processo? Pergunta número 3. Na sua opinião, qual política econômica deveria ser implementada no Brasil? A pessoa que for sorteada vai escolher qual a pessoa que ele quer que responda e qual a pergunta que ele quer que responda. Ok? Então vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Expectativa. Alexandre Gama. Eu pergunto, então. Então vamos para o segundo. Vamos para a próxima. Repita as perguntas, por favor. Vou repetir, sim. Olha lá. Agora vamos para o segundo. Marcelo Durães. Ângelo ficou por último. Tá bom? Então ficou claro isso aí? Não se fala mais nisso. Para a apresentação. Sim. Voltamos ao nosso normal, inicial. Repetir as perguntas. A primeira é: qual dos candidatos apresentados para concorrer à presidência da República conseguiria modificar a relação prostituída entre os poderes que garante a governabilidade a custas de negociata? Segunda, você acredita que o sistema eleitoral no Brasil é democrático? E como você vê a mídia hegemônica e as redes sociais nesse processo? Ok? Terceira, na sua opinião, qual política econômica deveria ser implementada no Brasil? Então, Alexandre, você foi o primeiro. Você pode escolher quem é que você quer que responda, primeiramente, e qual das 3 perguntas. Tá. Então eu posso perguntar para o Marcelinho, para o Marcelão ou para o Ângelo?
Marcelão não, Marcelão tá fora. Não, eu tô fora. Tá. Você pode ser o Seria Marcelinho ou o Ângelo, o Marcelinho ou o Ângelo? Tá, que são os então, três convidados, vamos dizer assim. Tá, então eu vou perguntar para o Marcelinho a pergunta 1, no caso para ele. Certo. Qual o presidenciável aí para 2018? Pode. Vamos tentar fazer essa resposta em 5 minutos, tá, Marcelo? 22. Oi? Em 22. 2023. Tá, eu vou colocar um tempo então para não passar. Tá bom. Peraí, deixa eu só. Quando eu puder começar, pode falar. Você pode começar a responder, Marcelo? Certo. Então, infelizmente, dos que têm possibilidade de ganhar, eu acho que nenhum vai conseguir não fazer negociata com Congresso, com grandes empresários. Eu acho que, infelizmente, nenhum tem esse poder, os que pode ganhar. Talvez alguns nanicos consigam, né? Conseguir sem negociata, mas eu acho que, infelizmente, dos que vão ganhar, o nosso cenário tá muito pobre nessa questão e não vão conseguir nenhum governar sem fazer negociata. Infelizmente, a gente vive num parlamentarismo, não num presidencialismo. Eu acho que, infelizmente, nenhum consegue governar. Basicamente é isso. De todos apresentados aí, eu acho que, infelizmente, para 2022 a gente tem péssimas opções. No meu ponto de vista, eu acho que vamos ver aí para 2026 o que vai vir, mas 2022 eu não estou muito Otimista. Não tenho muita fé, não tenho muito otimismo, não só em conchavos políticos para poder governar, mas em qualquer aspecto que pode existir aí, não vai rolar, infelizmente. São presidentes que a gente teve aí, presidente que ficou por muito tempo e infelizmente teve que comprar o Congresso para fazer as coisas, infelizmente casos de corrupção e etc. E a gente tem um presidente que falou que ia fazer o contrário, ganhou com essa, digamos, com esse discurso. Todo mundo comprou esse discurso e, infelizmente, foi o maior estelionatário eleitoral da face de todos os tempos do Brasil. Ele, como posso dizer, traiu, né, a confiança de todo mundo. E são os dois que estão aí, que podem ir para o segundo turno. Então, eu acho que, infelizmente, nessas eleições de 2022, a gente não vai ter nenhum presidenciável aí com chances reais de ganhar que possa fazer isso. Até podemos ouvir que vão fazer, mas eu acho que, minha sincera opinião é que não vou conseguir cumprir com esse negócio que se estende há anos, né? Há anos a gente tem isso. Há anos são negociatas, seja com quem for, seja com o Congresso, seja com um empresário, seja com chavo político. Não dá. Eu acho que, infelizmente, não vai rolar. Tá? Então, basicamente, essa é a minha resposta. Vamos torcer aí, são quantos meses para nossas eleições? São mais 2? 5 meses, exato. 4 meses. 4 meses, né? 4 meses. Tá perto aí. Eu acho que, infelizmente... Dia 2, inclusive. Verdade, 4 meses certinho. Exato. Em 4 meses não sai um novo presidenciável aí que fure essa bolha, né? De ou Bolsonaro ou Lula. Eu acho que talvez quem teria essa oportunidade seria o Moro, né? Mas ele desistiu. E se ele quiser voltar agora, ele não vai voltar com a mesma força, porque ele perdeu um pouco dessa força. Ele foi um pouco covarde, eu acho, na minha opinião, de recuar. Então, entre os dois, isso não vai acontecer. Os dois que pode ser que ganhe, né? Porque Ciro é muito pequeno, ele não consegue furar a bolha dele. A base dele é muito forte. Quem é cirista, digamos assim, é cirista com fervor, mas ele não consegue furar essa bolha para poder chegar como a tão falada terceira via. Então,
na minha opinião, aí, em resposta ao Alexandre, eu acho que, infelizmente, nenhum dos nossos presidenciáveis aí a 2022. Essa é a minha resposta. Ok, perfeito, Marcelo. Agora vamos... Obrigado. Perfeito, obrigado, Marcelo. Obrigado pela... Tranquilo, Alexandre? Tranquilo. Beleza. Então vamos agora para o segundo a escolher a pessoa que vai responder, né? E escolher uma pergunta dentre as duas restantes. Certo, então eu escolho, né? Você. Foi o Marcelo que saiu. Tá, agora eu vou Você passar mesmo. a bola, vamos fazer a tabelinha do Alexandre para mim pro Ângelo. Vou passar pro Ângelo a segunda resposta, a segunda pergunta, desculpa, que é sobre como que se é democrático nossas eleições e se as redes sociais e as grandes mídias, como que elas interferem nisso. Quer que eu repita a pergunta ou tranquilo, Ângelo? Pode repetir. Tá. Pode repetir. Você acredita que o sistema eleitoral no Brasil é democrático? E como você vê a mídia hegemônica e as redes sociais nesse processo? A bola está com você. Eu acho que uma coisa que é obrigatória não é democrática. Já começa assim. Ok. Não concordo do voto obrigatório. Eu sou uma das pessoas que hoje nem iria votar. Pela distribuição que está hoje, eu não votaria. Pensando seriamente, inclusive, em pagar os R$3 de multa e deixar... porque é imposto, né? Obrigatoriamente você tem que votar, então não é democrático. É imposto. Quanto às mídias sociais, eu acho que a gente começou bastante isso daí nas últimas eleições, que foi mais forte. Acho que na Dilma já começou a ter um pouquinho mais, mas bem pouco. Acho que nessa de 2018 foi bem explícito de que o que ganhou a eleição foram as redes sociais, as informações em redes sociais. Tanto que foi um dos pecados do PT ter virado a cara para a rede social. Se ele investisse mais em rede social, teria ganho, eu acho, na minha opinião. E o Bolsonaro ele já vinha em Facebook na época, né, colocando informação falsa e fazendo memes atrás de memes. E aí hoje, em 2022, a gente vê que sim, a rede social ela é fundamental para as eleições. A gente teve isso nas eleições dos Estados Unidos, que é um dos maiores exemplos. A gente teve isso no Brexit. As redes sociais definiram o Brexit, depois tentaram voltar atrás, que viram que a coisa foi meio que manipulada ali pelas redes sociais, e deu no que deu. Não tem mais o que fazer. E hoje a coisa está muito explícita, tanto que a gente está tendo o STF intervindo num certo controle dessas informações para poder minimizar as fake news, né? E assim, é importante. As redes sociais são totalmente importantes no processo eleitoral. Inclusive os outros candidatos estão bem atrasados nesse quesito. Acho que em 2018 já deveriam ter começado a pensar. O PT, inclusive, ainda está meio que rastejando. Você percebe que o outro candidato aí, o próprio Ciro também está investindo bem nas redes sociais. Meio errado, na minha opinião, mas está todo mundo indo, né? Você tem o Telegram hoje que teve o problema que teve, eles tiveram que dar um jeito para poder continuar funcionando no Brasil. O WhatsApp também tem recursos para liberar para grupos maiores do que 250 pessoas, só depois das eleições, né?
E já está tendo grupo formado por pessoas de outros países que já está liberado com muita gente. Então já está rolando, entendeu? Se você faz um grupo em outro país, você consegue colocar quantas pessoas quiser e disseminar a informação que você quiser lá dentro. Então é isso. Na minha opinião, rede social é fundamental. Bolsonaro ganhou a eleição com muito pouco tempo de TV. Né? Quase nada. Nem debate, nem nada. Ok, conhecemos a sua opinião. Perfeito, Ângelo. Quem é o próximo, então? É o próprio Ângelo. É o próprio Ângelo. Que é o próprio Ângelo que isso, escolhe a pergunta agora pergunta que sobrou. Alexandre. Qual é a pergunta que sobrou? Na sua opinião, Alexandre, qual política econômica deveria ser implementada no Brasil? Na sua opinião. Tá no mudo, Ale. Desculpa, gente. Bom, eu acho que a gente tem que, para responder essa pergunta, a gente tem que analisar o que foi feito até hoje, né? Principalmente desde a redemocratização. Acho que a gente teve aí alguns exemplos de políticas econômicas que foram implementadas no Brasil e a gente percebeu que se elas trouxeram, ou elas trouxeram estagnação, ou então elas trouxeram um crescimento, mas às custas de recessão na sequência, né? Então, se a gente pegar aí os governos aí, bom, vamos tirar o Collor, né? Porque a gente não pode nem considerar aí que a gente teve uma política econômica que tenha sido bem sucedida, né? A gente teve aí alguns planos econômicos, teve a abertura da economia, que acho que foi uma coisa relevante, mas no fim das contas a gente, enfim, meteu os pés pelas mãos, confisco de poupança, de conta, gente morrendo de infarto porque ficou sem dinheiro para pagar, enfim, as operações de empresa. Uhum. Então a gente tem que excluir o Collor, né? Eu acho que os governos do PSDB acertaram em diversos pontos e erraram em alguns, mas eu acho que isso é natural, né? Eu acho que o principal acerto dos governos aí do PSDB foi, depois do Plano Real, a gente fazer a implementação aí do tripé macroeconômico, né? Da gente, enfim, as políticas fiscais, né? Aprovação de políticas fiscais para que a gente não tivesse o Estado gastando aí, imprimindo dinheiro e trazendo inflação. Isso eu acho que possibilitou, fez com que a gente tivesse ali um embasamento econômico para quando o Lula assumiu, né, em 2002, ele viu um céu de brigadeiro, né, a gente tinha ali as reservas econômicas já estavam num nível razoável, né, a política econômica também estava com uma certa estabilidade, então a gente tinha as condições ali para ter um crescimento sustentável nos próximos anos, né. Aí a gente, o que a gente viu, na verdade, foi o Lula pegando aí a faca, o queijo, o prato, tudo que ele tinha ali para dar continuidade nessa política, que, ao meu ver, ela foi mais bem sucedida do que mal sucedida do FHC, e aí ele implementou, enfim, aumentou sensivelmente os gastos do Estado, né? O Estado inchou, mas nessa época a gente pôde pagar por isso, porque a gente teve um boom aí das commodities, né? Todo mundo sabe que o Brasil em termos de commodities, a gente tem muita pujança, e o Lula entrou na hora certa ali, que foi no momento em que o mundo estava exigindo muita commodity, né? Entrou muito dinheiro para a gente, muito dólar, isso permitiu, fez com que a gente tivesse aí condições de crescimento econômico, que foi uma fase aí onde o Brasil cresceu muito. Mas aí a gente teve alguns erros que eu acho que foram fundamentais e que levaram aí o Brasil a estar na situação que a gente está hoje, que é a falta de continuidade
das reformas, né? A gente fez reformas muito incipientes depois no governo Lula. A gente teve aí enfim, questões acho que populistas também, né? O aumento do consumo interno, né? Exagerado. A gente investiu muito pouco em infraestrutura, a gente precisava investir em infraestrutura também, como a China fez, né? No caso, vamos pegar um exemplo aí de um país, né, mais alinhado aí com as políticas, enfim, com a ideologia do PT, e a gente perdeu uma grande oportunidade, né? Isso eu não vou levar em consideração também a questão da corrupção ali, que também tínhamos em outros governos, mas a gente no governo petista a gente viu ali que o buraco era bem grande, né? Então, respondendo finalmente a pergunta, eu acho que o que a gente tem que fazer é uma política onde a gente não esqueça do social, mas, por outro lado, a gente tenha que fazer reformas, a gente tem que continuar fazendo as reformas, a gente tem que reduzir o tamanho do Estado, a gente tem que tornar o Estado mais eficiente. Eu sou a favor de privatizações, eu acho que Correios, por exemplo, Eletrobras, acho que essa história, esse papo de que são áreas estratégicas, a gente cria agências reguladoras e toca o barco, entendeu? No contrário, a gente vai continuar, enfim, tendo sempre os mesmos resultados, ou seja, estagnação ou crescimento pífio. Eu acho que é isso. Tá, muito obrigado, Alexandre. Só lembrando às pessoas aí que não se trata de debate, a gente está aqui exatamente querendo saber da opinião de cada um e dar resposta para essas questões que são fundamentais para a eleição do novo presidente, né, para as eleições presidenciais de 2022. Então, se ficou claro para mim, Alexandre, você é a favor da política neoliberal? Não necessariamente. Você acha que essa é a melhor política? Ou tem uma outra? Não, então, eu acho Desculpa fazer uma outra pergunta, mas... Não, só para ficar claro o fechamento. Eu acho que bom, se você chama de neoliberal, a gente reduzir o tamanho do Estado, a gente, enfim, a gente privatizar algumas empresas e a gente tornar o Estado mais eficiente, focando no que é realmente necessário para a população, principalmente a população que, enfim, é menos favorecida, tá, né? Eu sou adepto daquela política onde você tem que focar em saúde, educação e segurança. Principalmente saúde básica, saúde e educação básica. Eu acho que você ficar criando estatais, como por exemplo a gente teve a criação da Hemobras. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe o que faz a Hemobras? Não sei. A Hemobras faz pesquisa de sangue. Okay. A gente tem diversas universidades aí, públicas e privadas, que tem estofo, tem qualidade para fazer pesquisa de sangue. A gente pegou e criou uma Hemobras lá, tem lá 150 funcionários com salários suntuosos e que ainda não saiu do papel. Mas a gente já está pagando lá. Eu estou pagando, você está pagando, todo mundo está pagando imposto. Então, se isso é política neoliberal, então eu sou a favor de política neoliberal. Ok. Está claríssimo. Marcelo, alguma pergunta? Alguma questão? Não, nenhuma pergunta. Tá bom, nós estamos realmente tentando entender, né, a opinião de cada um, né, e a posição em relação a essas perguntas que são importantes para a eleição 2022. Bom, agora, pela regra que a gente estabeleceu aqui antes, cada um vai ter 5 minutos também para fazer um comentário, ou sobre aquilo que foi comentado pelo colega, ou para fazer alguma colocação ou complementar a sua própria resposta. Fica à vontade. Vamos começar aí pelo primeiro colocado, que é o Marcelo Durães. Não falei o primeiro. Perdão. Alexandre. Vamos começar pelo primeiro colocado, que é o Alexandre Gama. Na verdade, assim, eu acho que o principal eu queria falar um pouquinho sobre a questão da influência das redes sociais, né, e da mídia mainstream, né, que eu acho que a mídia mainstream ela foi pouco abordada, eu acho, pelo Ângelo. Eu queria que ele discorresse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais sobre a grande mídia,
né? Eu acho que hoje acho que o benefício da rede social foi que a gente pulverizou um pouco, a gente deu voz a muitas pessoas ali, muitos Alexandres, Marcelos, né, Arnos e Ângelos, como a gente está aqui hoje, né? Certo, acho que as redes sociais democratizaram muito as vozes das pessoas, né? Da pessoa comum, digamos assim. Né? Eu acho que descentralizou muito da posição ali, que a gente tinha sempre aquela posição do grande jornalista, né? Ou do grande editor, ou dos grandes jornais. Então, a rede social foi fundamental para que nós, pessoas comuns, pudéssemos ter voz ali, pudéssemos imprimir a nossa opinião, né, Arno? Então, eu queria que o Ângelo falasse um pouquinho mais aí sobre o que ele acha da qualidade e o que ele acha da mídia tradicional, né? TV, jornal, enfim. Perfeito. Ângelo, com você. você. Mudo, Ângelo. Tá me ouvindo? Agora tá. Vamos lá. Bom, para mim, esse negócio de grande mídia é uma invenção ridícula. Porque se você pegar hoje, vamos pegar os canais aí, que são a grande mídia, né? Sei lá. Você pega um canal 247, é o PT que paga. Então, não é uma mídia independente. Né? Todos os canais grandes o canal grande que eu digo assim, esse negócio da gente ter voz do alto do seu perfil do Facebook não atinge ninguém, né? Antigamente eu até era bem ativo no Facebook e tal, mas não parei. Essa parte de você ver as mídias independentes, hoje em dia as mídias independentes elas falam o que querem também, do mesmo jeito que a grande mídia, né? Elas falam o que querem e aí falam aquilo que elas são pagas para falar. E desculpa, não existe. Ninguém está defendendo nada ali de graça desses canais, né? E no fundo, eu acho que o que é ainda fiscalizado são os grandes meios de comunicação. Esses meios de comunicação pequenos, eles não têm regulamentação nenhuma. Você pode abrir um canal no YouTube e falar praticamente o que você quer, no máximo você toma um strike lá do YouTube e ele te tira do ar, ok? Os outros jornais, os outros canais de televisão, sim, eles são regulamentados. Também são totalmente direcionados, não dá para falar que eles são independentes. Você pegar uma Jovem Pan da vida hoje aí, não é nada independente, né? Ela é totalmente voltada pro Bolsonaro. Você pega a Rede Globo, hoje, sinceramente, eu não consigo entender do lado de quem que a Rede Globo tá, porque ela perdeu o candidato dela, que era o Sérgio Moro, então estão meio perdidos, perdeu muita credibilidade também, por conta do que ela tem feito ao longo dos anos, né, a parte que ela falava da Lava Jato, de como ela vomitava informação no Jornal Nacional lá, também pegou muito mal. Agora, falar esse negócio de grande mídia, cara, putz, em 2022, que a gente já tem tanta informação de como funcionam essas coisas, você tem algoritmo que te direciona para o que você quer. O Facebook é a maior mídia de todas. E o pessoal fala que o que eu posto lá na minha rede social é ótimo, né? É o que vai mudar o mundo. E, na verdade, não muda uma bactéria no meio do seu dedo, entendeu? Não serve para nada, não serve para nada. A pessoa que fica esbravejando no Facebook,
lá falando, porque e fazendo aqueles posts gigantes, e fazendo aquilo, não serve de nada, perde tempo, vai ler um livro, né? Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Então, ao meu ver, ainda, por conta da regulamentação e da fiscalização, a gente precisa da grande mídia, sim. Grande mídia, né? Eu digo a mídia regulamentada, né? A mídia séria. Você pega... Mas o Bolsonaro ganhou como, então? O Bolsonaro ganhou por conta de uma mídia sem nenhuma regulamentação. Então, mas aí podemos debater um pouco. Queria então, dar uma... Mas é certo. Você perguntou a minha opinião. A minha opinião é que isso daí não pode ser chamado de mídia independente. Isso daí é um mar de zerda, entendeu? É um mar de loucura. Você pega as coisas e você começa a escarafunchar nessas páginas, tanto de um lado quanto do outro, é muito absurdo. Então, o que eles pegam? Eles pegam as pessoas que não têm muito discernimento do que faz. Hoje o pessoal chama do tiozão do Zap lá. Ele pega Mas isso... caras e os caras começam a fazer. Funciona? Funciona. Mas, Ângelo, isso não é o paradoxo da democracia? Não. Você poder... Eu acho que você... Primeiro que você disseminar fake news é crime. Já começa por aí. Então, se você está cometendo um crime, né, não tem nada a ver com democracia. Certo? Não existe isso. Você é livre para expressar o que você quiser do alto do palanque do seu perfil do Facebook, lá com 200, 300 seguidores, entendeu? Tá certo. E você é livre, você pode escrever, entendeu? Você pode escrever o que você quiser lá. Mas quem vai regular? Mas quem vai regular o que é fake news e o que não é fake news? Eu acho que o fake news, Bolsonaro ganhou. Peraí, você quer falar? Eu te interrompi, desculpa. Eu ia falar para a gente democratizar o espaço que você estava tentando. Tá. Não, assim... Fala aí. E eu acho até, Marcelinho, que você já pode continuar nos seus 5 minutos aí. Claro, se os outros quiserem fazer qualquer intervenção, sem problema também. Mas... No mesmo tema, assim, a grande mídia, digamos assim, nas últimas eleições, ela o problema dela mesmo, grande mídia, assim, Globo, UOL, SBT nem se manifestou, mas grande mídia, assim, o que... Certo. Mas foi a como fala? Eu me enrolo nessa palavra, falta assim. De credibilidade. Isso, a falta de credibilidade que ela fez com ela mesma, né? Então, basicamente, a grande mídia, ela tomou um partido nas eleições, até então não tinha, com coisas bestas, ela quisia expor coisas bestas, coisas que o afegão médio, digamos assim, não liga, não tá nem aí, e ela foi perdendo credibilidade. Aí eu consegui falar. Credibilidade. Eu acho que, infelizmente, a grande mídia, digamos assim, ela foi perdendo credibilidade aos poucos. E sobre as redes sociais, hoje você pode ser ninguém, amanhã você pode ter 2, 4, 5, 6, 10, 20, você vai subindo o seu nível de influência. E sim, eu acho que você postando lá alguma coisa sobre a sua opinião, que eu acho que não é nem democracia, é liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa totalmente a favor da liberdade de expressão, eu acho que você se expressa lá e você pode, assim, juntar seguidores. Como a gente vê aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, pessoas que em 2014, 2015 não eram ninguém. Hoje elas são... grandes influenciadores. Né? Isso, você deposita a sua fé política, as suas informações, você não vai mais buscar informações no UOL ou na Globo, e nem mesmo em Jovem Pan ou 247, você vai buscar naquela pessoa, e aí você vai buscar nela, aí fica da sua liberdade de escolher acreditar e replicar aquilo que foi falado, né? Que eu acho que não, se aquilo foi fake news e você replicou, eu acho que não é crime, porque como que você vai saber, né? Você tem que ir atrás, ou você vai atrás para saber se é de verdade ou não. Você vai procurar todos os meios e o que eles falam. E aí você forma a sua opinião. Eu acho que é isso aí. Eu concordo. Eu acho que o grande você problema...
Eu acho que o grande problema é a falta de pensamento crítico, de avaliação crítica do eleitor, ou do, enfim, do afegão médio. Você ouve Jovem Pan, hein? Já tô vendo. Não, ouvia. Ouço. Eu também ouvi. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, não dá. Consigo. Mas assim, voltando, eu acho que, então, isso é um dilema, gente, eu acho, porque a gente fica aqui se questionando, vamos falar da fake news, né, que hoje é um dos termos que a gente mais ouve, né, fake news. Acho que assim, o meu medo maior, é óbvio que assim, fake news, ela é um objeto que ela pode minar a democracia. Mas, por outro lado, combater a fake news com regulação também. Por isso que eu falo que é um paradoxo, né? Porque a gente, eu costumo dizer, você pode estar falando a maior asneira do mundo, mas eu vou defender até o fim o seu direito de falar asneira. Isso. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar vamos pegar aqui, por exemplo, na pandemia matou gente. Não, tudo bem, eu concordo, mas aí você tem meios, aí você, assim, se a fake news matou gente, o cara tem que responder criminalmente, e existe uma coisa que chama nexo de causalidade. Quem gerou a fake news? Só que assim, cara, se eu pego e falo uma coisa aqui que você não concorda, e você começa a espalhar que é fake news, por exemplo, quem vai regular esse negócio? É o Estado? É o governo? É o PT? É o bolsonarista? Quem é que vai regular esse negócio? E eu, como cidadão, como é que fico? Se eu sou contra o Bolsonaro, por exemplo, começo a falar um monte de coisa contra o Bolsonaro, vão falar que é fake news? Se eu pego e começo a falar... Não, tudo bem, mas e aí? Quem vai definir isso, cara? Quem define? É simples. Existe a notícia verdadeira e a notícia falsa. Não, você pega, por às exemplo, vezes a não, cloroquina. cara. Às vezes não, você não sabe. Como não? Tudo bem, o negócio da cloroquina, ele é preto ou branco. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. O problema aí da cloroquina é que tinha médico falando que funcionava e médico falando que não funcionava. Cara, é isso. Aí é em quem você acredita. Eu não sou médico, eu sou Não é quem acredita. Eu sou administrador, é algo que não deveria nem ser falado. Por quê? Mas quem falou isso? Assim, eu vou dar minha opinião. Gente, cara. Tudo bem, eu vou dar minha opinião. Eu não acredito em cloroquina. Eu acredito em vacina, tá? Mas eu já ouvi médicos super renomados, internacionais inclusive, falando que a cloroquina funciona. E aí? Quem vai definir o que é fake news e o que não é? Porque assim, a gente... Então, mas médicos, cientistas, falaram... Sim. Então, mas eles falaram que a cloroquina funciona. Como é que faz? E teve médico que falou que a cloroquina não funciona, que a vacina funciona. E aí? Eu acho que a vacina funciona, a cloroquina não funciona. Mas quem me garante que a gente não tem ali uma questão onde você... quem define isso? Quem define que o médico que fala que a cloroquina não funciona e a vacina funciona, tá certo? Quem é o cara que define? Quem é a agência reguladora que define? Ok, gente, eu estou até constrangido de ter que interromper o nosso bate-papo. Eu acho que não... Mas... tudo bem, cara, mas... Bom, vamos... Acho que assim, a gente tem pouco tempo. A gente não é um debate, a ideia não era um debate ainda, embora a gente deixou correr um pouco mais, não tem problema nenhum. Mas a gente pode voltar numa outra ocasião aí, retomar esse debate com outras colocações, enfim. A ideia é excelente para isso. Então, eu acredito que nós cumprimos aqui aquilo que estava programado e podemos encerrar por aqui. Claro que a gente vai ficar devendo aí a continuidade, a continuação desse debate. Mas foi muito bom, eu agradeço muito aí a participação de cada um. Se vocês quiserem falar alguma coisa para as pessoas, fique à vontade. Quer falar, Marcelinho? Fala aí. Pode ser. Vou agradecer o espaço para vir aqui falar. Se tiver outra, eu aceito já, não precisa nem perguntar. Perfeito.
Só falar a hora e... Vai ter sim, vai ter. A gente está só começando. Eu iria, mas com mais tempo, hein? Com mais tempo. A gente está querendo fazer um programa duplo, não perder mais tempo. Então eu vou agradecer, são as pautas que a gente levantou importantes, né? Infelizmente eu acho que a gente não tem muita saída, talvez, para esse... Está muito perto, né? Papo de eleição, né? Democracia. A gente meio que vai seguir agora o script, né? Que já está aí para a gente. Então, talvez em 2026, né? A gente mude aí os parâmetros e as coisas melhorem em relação à economia, que foi perguntado, em relação à democracia e principalmente à liberdade de expressão, que hoje ela é cancelada, né, por muitas pessoas, que eu acho uma coisa ridícula, e sobre como que a gente vai ter um presidente que vai governar com as pautas que ele falou que vai fazer lá na campanha, né? Quando que vamos ter isso? Quando que nossos presidentes aí não vão se vender para votos, né? Infelizmente. Então, agradecer mais uma vez, chamando tu aí, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ângelo, quer uma palavra final? Eu também achei bem bacana a forma, o contexto, tudo, achei legal, as perguntas muito boas. Também me disponho aí, precisar vir alguém aí para falar, estou aqui. E vamos ver, né? Mas assim, complementando o que o Marcelinho falou aí, quem vai governar, sabe, cumprindo a pauta, ninguém. Quem vai conseguir quebrar o conchavo com o Centrão, ninguém. E, sinceramente, nós não vamos estar vivos para ver o Brasil bem. Essa é a verdade. Não podemos perder as esperanças. Não, a esperança sempre tem, mas eu sou mais realista do que... Hoje a realidade é dura, talvez daqui 4 anos a realidade seja outra. Então, são 522 anos na esperança. Alexandre, suas considerações finais. Bom, Arno, eu queria agradecer aí o convite, muito legal. Eu que agradeço. Nossa, nem sabia que você tinha um videocast. Vou começar a acompanhar, né? Eu sou um voraz consumidor de podcast e videocast. O Marmelo também, faz tempo que eu não falo com ele. Aqui ele é o Marmitex e eu sou o Marmita. Parabéns para vocês. Eu acho que... E aí, para finalizar, acho que é importante a gente... Obrigado, Alexandre. Dar espaço para... enfim, pensamentos diferentes, né? Poder debater. Isso. Em um momento onde a gente tem aí tanta polarização, a gente tenta achar um terceiro caminho, eu nem chamo de terceira via, mas eu acho que as pessoas hoje estão buscando votar mais por medo do que por convicção. E aí a gente tem o cenário que a gente tem hoje, né? Ou seja, a gente votando no vermelho por medo do azul e gente votando no azul por medo do vermelho. E a gente não consegue, a impressão que dá é que a gente tá meio travado aí, né? As pessoas estão meio travadas, né? Medo de tentar alguma coisa diferente, uma opção diferente ali. Mas isso faz parte do jogo democrático. O Brasil é um país novo, 22 anos é pouco, parece que não, mas é pouco. E vamos ver, né? Vamos ver o que a gente encontra aí nos próximos, daqui 4 meses, né? 4 meses começa. Perfeito, Alexandre. Perfeito, Ângelo. Muito obrigado, Marcelo. Foi um enorme prazer ter vocês aqui, tá bom? Marcelo, Marmitex, quer fazer algum fechamento aí com o pessoal? Eu quero agradecer a presença dos três, agradecer por de novo, né, enriquecer o conteúdo do nosso podcast, que só está começando, e então vocês vão fazer parte certamente da história desse podcast com essa participação de hoje. É a primeira vez que a gente traz convidados aqui, e então vocês já são os primeiros no coração do podcast. E parabéns pela participação, parabéns mesmo, foi ótimo. Obrigado. Gostei muito. Obrigado, pessoal. Gostamos muito, né, Marcelo? Parabéns para vocês. Valeu. Vida longa aí. Valeu. Vida longa.